Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, de acordo com o momento que você está assistindo a gente. Essa aqui é a nossa aula 01 de logística. Então, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Primeira coisa daqui, boas-vindas aqui ao Marquinhos, Nadilson. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês hoje nessa primeira aula de logística aí com o Mestre Fernando. Boa. Vamos começar aqui, acho que falar um pouquinho de como vai funcionar. Você está chegando aqui agora, então esclarecer como é que vai funcionar a nossa rotina, nossa grade de horários, tá? E depois a gente entra no conteúdo e tudo mais da aula de hoje, tá? Hoje é uma aula inaugural e a ideia é explicar aqui o que nós vamos falar sobre logística, ok? Vamos lá. Então, toda terça-feira, então acho que é interessante entender aqui como é que vai funcionar a grade nossa, tá? É um canal de supply chain como um todo. Perfeito. Certo? Então, toda terça-feira, sempre às 20h40, tá? Toda terça, a gente vai ter um aulão de logística. Ok? Que é essa aula que você está assistindo. Essa aula não é ao vivo. Isso é importante deixar claro para vocês. É importante isso. Tá? A gente se reúne aqui no final de semana, a gente faz a gravação e a gente vai disponibilizar para vocês no YouTube às 20h40 de uma terça. Tá? Essa aula fica disponível no YouTube para você por 7 dias. Então você tem 7 dias para assistir essa aula. Tá? Colocar comentários, conteúdo e tudo mais. Tá? Então a aula de hoje é uma aula, uma visão geral, um blueprint de logística para vocês. Terça-feira. Na quarta, toda quarta, nós vamos ter planejamento, certo? Quarta-feira, planejamento, né? Quarta-feira, isso aí. Planejamento. Então, igual a logística vai ser end-to-end de logística, planejamento a gente vai falar semana a semana, end-to-end de planejamento. A gente vai começar do estratégico, tático, operacional, IBP, SNOP, MPS, PCM, PCP, desdobramentos disso, como fazer isso daí com sistema, sem sistema, com Excel, enfim. A gente vai aprofundar pra caramba Previsão isso. de vendas, Previsão de demanda, previsão de venda, um monte de coisa aqui que a gente vai falar sobre planejamento, tá? De novo, fica disponível gratuitamente no YouTube por 7 dias. Certo? Toda quinta-feira, compras. Que também é um assunto gigantesco se a gente for pensar dentro de supply chain. Tá? Vai falar de procurement, sourcing, RFP, RFQ, cara. Todas as sopas de letrinhas do mundo de compras. Estratégias de negociação. Documentações. Negociação, compliance. Interface com outras áreas. Como fazer a relação com os fornecedores, né? Isso. E tipo, de novo, isso aqui tudo por 7 dias. Tá? Gratuito. Então, toda terça-feira tem um aulão de logística, toda quarta de planejamento, toda quinta de compras. 7 dias sai esse conteúdo que a gente gravou e entra o conteúdo novo da próxima semana. Tá? O que é interessante, pessoal? Um ponto importante. A gente vai falar aqui muito de processos, boas práticas, metodologia, tudo mais. Mas o grande foco no final é você entender como que você consegue gerar valor e resolver problemas no seu contexto corporativo. Tá? Então, nós aqui temos uma... Cara, eu tô careca já, não vou falar que eu tenho cabelo branco, tá? Mas a gente tá há muito tempo já no mercado, trabalhando com supply chain como um todo, tá? Eu, Nadilson, Marquinhos. Marquinhos é mais novo, tá? Mas... Não é tanto. A sensação é de que é mais tempo, né? a sensação é que é mais tempo. Tem uma elasticidade do tempo aí na experiência do Marcos. Mas acho que a grande ideia aqui é a gente conseguir não só trazer teoria, entendeu? Não é Na verdade, até mais prática, né, Fernando? É mais prático, Nadilson. Então é falar assim, olha, estamos aqui discutindo logística, tal, putz, vamos trazer cases, o que a gente for lembrando, o que aconteceu num projeto assim, o que aconteceu assado e tudo mais, tá? Para quê? Para que consigamos acelerar com essa experiência a sua carreira, a sua jornada. E o que é legal também, né, Fernando, para quebrar, assim, a gente não é dono da verdade, não existe uma definição, aquilo que está escrito na pedra. Isso. O pessoal vai ter a oportunidade de interagir conosco e trazer visões diferentes, né, para que a gente construa algo em conjunto também. Isso. Então, terça, quarta e quinta são esses aulões. Exato. Tá? A gente vai gravar e vai disponibilizar, você vai consumir esse conteúdo, vai colocar seus comentários, vai colocar sua curtida lá no nosso YouTube. E toda segunda-feira, também às 20h40, tá? Nós vamos estar ao vivo no YouTube fazendo um bate-papo, tá? Então, como é que nós vamos fazer? A gente vai pegar lá os comentários que tiveram
na semana anterior, tá? Algum tema que nós entendemos que seja importante para vocês. E vamos colocar aqui para a gente discutir na segunda-feira, às 20h40. Só que a gente não vai estar no estúdio, vai estar cada um na sua respectiva casa, aeroporto, de onde nós estivermos, na segunda-feira, às 8h40. Vamos fazer uma provocação, levar um tema, Isso, de repente um tema atual ou não, isso. né, para discutir. O pessoal pode trazer exemplos do dia a dia e pode virar até ali na hora. Se a gente não souber, a gente vai buscar, mas pode virar até uma mini consultoriazinha ali na hora. Isso, boa. Então, tipo, se tiver algum tema que fala, puta, eu tô com dúvida, você falou tal coisa aqui sobre recebimento e tal, tô com Como dúvida. resolver uma situação? Meu contexto corporativo, eu trabalho com esse assim, assim, assado, como é que eu faço, de layout, enfim, traga o seu contexto, entendeu? Isso aí. O terror, que era redação livre, agora vai ser na segunda-feira. Redação livre. Vocês mandam e a gente vai responder. Exatamente. O terror do vestibular, é isso? Redação livre. Então, essa aqui é a nossa agenda, tá? Outro tópico importante. Para você conseguir ficar sempre antenado com o que está acontecendo na nossa agenda, é legal você se inscrever. A gente tem uma página que a gente vai estar com o link aqui embaixo no nosso site do YouTube ou no Instagram, se você estiver no Instagram, tá? Então, primeira coisa, se você estiver no Instagram, mude para o YouTube, porque vai ficar mais fácil para você assistir. Tá? Tem um link aqui embaixo no perfil nosso do Instagram, tem um link do YouTube. Venha para o YouTube. Aqui no YouTube e no Instagram tem um link para você se inscrever na nossa página. Sim. Tá? Você pode escrever seu YouTube e seu e-mail e seu WhatsApp. Qual que é o objetivo? Não é fazer spam contigo, a gente não vai vender nada para você aqui nesse momento. O objetivo é só te lembrar e te mostrar o conteúdo que vai ser cada semana. Tá? Então, para você se planejar, fala assim, olha, eu te mandar um lembrete lá, olha, vai começar daqui meia hora, vai começar daqui 1 hora, tá começando, para você se planejar, para você não perder esse conteúdo. Por quê? Porque depois de 7 dias a gente sai, a gente tira o conteúdo. Tem um sininho lá, né? Para receber a notificação, clica no sininho. Isso. Então se inscreve no YouTube, WhatsApp e aqui no YouTube. Se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado também. E lá no YouTube também tem aquela função compartilhar, que para nós e para vocês mesmo é muito importante para poder levar para mais pessoas, né? Para que essas pessoas tenham acesso a isso. Uma vez que nós estamos fazendo isso aqui para vocês. Exato. Então, esse daqui é o final. E no final, putz, qual que é o objetivo que a gente quer chegar com isso aqui, tá? A gente quer acelerar a sua carreira, cara. E você só vai, pela nossa carreira, pela nossa trajetória, um dos pilares importantes que ficou claro é o seguinte: a gente consegue acelerar a carreira quando nós conseguimos resolver problemas. Tá? E para a gente conseguir resolver problemas, a gente tem que entender como funcionam as coisas. Você tem que conhecer processos, metodologias, boas práticas, para você conseguir olhar o seu contexto e ter insights. Só que os insights não saem do nada. Você fica rezando lá e vai ter insights. Você tem que entender uma boa prática e fazer correlações ali do seu contexto com essa boa prática para você ter uma ideia de como estruturar, de como montar uma governança, de quais são os processos, controles, compliance e tudo mais. Ok? Mais algum tópico aqui? Então, isso aqui acho que são as diretrizes gerais que a gente vai seguir, Só certo? para repetir, né? Essa troca, deixar bem clara a troca. Nós estamos levando esse tipo de conhecimento que a gente adquiriu, seja através da escola, seja através da educação e principalmente da prática. Isso. A única coisa que a gente pede para vocês que estão aí nos assistindo é compartilhe, se inscreva e ative lá o sininho das notificações. Leve, compartilhe isso com outros grupos. Aí vocês, sei lá, como é que o Marcos fala lá? Surpreenda. Surpreenda um amigo. Em vez de mandar um meme, manda um conteúdo. Só pra dar aquele susto, né? É isso aí. Ok? Boa. Vou apagar aqui então. Então, recados principais, a agenda principal de como vai rodar está fechado. Então, se for pensar durante a semana, nós temos uma agenda aqui, um compromisso de segunda a quinta. Tá? Segunda-feira ao vivo, terça a quinta gravado. Na sexta-feira é o seu happy hour, entendeu? Você vai curtir, você vai relaxar, você vai fazer outras coisas da sua vida. Só uma coisa, Fernando, né? Mesmo gravado, essas edições nossas de terça, quarta e quinta, lá no chat, o pessoal vai poder... Fica comentário, pode colocar colocar o comentário, pode colocar o seu comentário, deixa lá que vai ser um banco de coleta para nós, até como elemento para segundas-feiras, né? Isso, porque tipo, se eu for pensar, nós vamos percorrer esses 3 temas: logística, compras e planejamento, end-to-end.
Exatamente. Tá? Pode ser que você esteja com alguma dúvida que vai entrar lá na frente do nosso cronograma. Ótimo, coloca ali, a gente aborda, a gente pode pegar esse tema na segunda-feira, Exato. entendeu? E falar assim, olha, o João, a Maria, alguém lá colocou esse tema aqui, vamos discutir isso daqui agora, mas vai entrar lá na frente no nosso cronograma. Perfeito. Show? Muito bom. Boa. Dito isso, vamos começar aqui no nosso conteúdo de hoje, tá? Então, a ideia hoje aqui, como é a primeira aula, eu quero que a gente primeiro entenda o que é logística, tá? Porque pode, enfim, de acordo com a empresa que você está, ou com o contexto que você está, você pode entender logística como uma coisa distinta. Você pode entender logística como sendo simplesmente gestão de frota, em alguns locais, tá? Você pode entender logística como sendo simplesmente a gestão de estoque da sua empresa, tá? E aí eu quero que você entenda e falar, logística é muito mais do que isso, tá? O Nadilson tem um discurso que ele vai falar na quinta-feira, explicando supply chain como um todo ali, que eu acho que é muito legal, tá? Eu não vou pegar essa pauta dele, porque é muito melhor do que eu para explicar esse racional de supply chain, tá? Mas tudo que a gente está falando aqui, se a gente for pensar, é supply chain. Então, tem hora que a gente fica falando assim, putz, a gente não tem noção dos conceitos, então tá bom, vamos tentar aterrissar aqui um pouco e entender o que é logística como um todo e quais são as oportunidades para você, no contexto corporativo, que atua em logística, só que de repente você atua num pedacinho que você vai enxergar aqui. A legal aqui é você enxergar com a possibilidade do todo. Exato. Ok? Vamos imaginar que esse meu quadrado aqui, esse meu retângulo, é uma planta de uma fábrica, tá? Ou de um galpão, enfim. Aí você vai ter uma parte aqui que é o recebimento, você tem uma parte que é a armazenagem, separação, expedição. Aqui você tem as docas, transporte aqui, transporte aqui, tá? Então, se a gente fosse bem macro, isso tudo aqui que a gente acabou de falar é logística. Então, a logística ela começa lá no transporte, tá? Antes da mercadoria chegar. E aí, que é legal a gente começar a enxergar. Imagina que você trabalha aqui no recebimento, tá? Como que esse caminhão passou a vir ali? Ele tem uma interface com outras áreas, o caminhão não chegou sozinho, tá? Então, tem compras aqui. Então, sei lá, a gente vai entender que mais pra frente, a gente vai ter uma interface muito grande com procurement. Ok? Compras colocou um pedido de compra para um fornecedor, entendeu? Que disparou um caminhão. Se a gente for passar a pensar aqui, eu tenho PCM aqui, que o Marquinhos vai falar, que é planejamento de material aqui, tá? Então depois o Marquinhos vai explicar lá, tem o PCP, o PCM e tudo mais. Mas o que é legal? Essas duas áreas aqui, elas estão diretamente relacionadas antes de chegar o pedido para o transporte, tá? Só que você que está no dia a dia lá, tem vezes que você não consegue enxergar isso tudo. E aí no dia a dia, a gente vai fazer aulas com mais profundidade depois, para explicar pilar por pilar com profundidade. Hoje a ideia é ter uma visão geral. Certo? E é interessante você falar, Fernando, tipo, você não tem ideia do Procurement PCP, já agiu, né? Eu, quando comecei na minha carreira, eu vi um caminhão chegar, eu falei, ô, que louco, chegou um caminhão aí. Não tinha nem ideia de que era um processo que já tinha tido uma negociação, que já tinha tido a visualização da necessidade. Eu só sabia, só que tava vendo, chegou um caminhão. Que era consequência de algo, né? É, pra mim é o fornecedor que quis entregar, eu não sei o que passava na minha cabeça. Só que era assim, tipo, chegou um caminhão. Todo dia chega um caminhão. Entendeu? Não tinha uma ideia de que algo acontecia antes pra que aquele caminhão chegasse. Só pra pegar esse gancho é legal pra caramba, legal. né? Só foi legal. Eu tinha um profissional, uma época, numa das empresas que eu trabalhei na indústria automotiva, ele falava assim, eu passava de manhã perto da área de logística do almoxarifado e ele falava assim, chefe, impressionante, eu não sei o que acontece, esse caminhão aí, essa entrega, toda segunda, quarta e sexta, 9 horas da manhã ele tá aqui. Eu falava, é mesmo? Isso é uma coincidência absurda. Eu falei, tá certo. Obviamente que não era uma coincidência. É, né? por trás tem muita coisa por trás, né? É interessante. E aí, se eu pensar por trás, tem muita coisa e tem muitos processos ali para isso aqui acontecer, tá? E uma coisa muito legal, Fernando, que você
traz ali o transporte, ele inicia e ele encerra. Uhum. E no que é início, na sua empresa, ela já passou por todo aquele layout na empresa do seu fornecedor. Isso. Então, como o seu fornecedor também sobrevive é dessa mesma forma. Exato. Até por isso que chama cadeia de abastecimento, né? Porque tá amarrado os elos, entendeu? Os elos eles estão amarrados. Então, sei lá, o que tá aqui no seu transporte, cara, faz parte da outra empresa lá também, é o output Já teve dele. uma expedição do outro lado, né? E para fazer a expedição, ele teve que fazer tudo que a gente vai falar aqui na frente, separação, expedição e tudo mais, entendeu? Uhum. Então, tipo, todos os elos estão hiper amarrados, Hiper. tá? Posso só falar um tópico aqui que eu lembrei de uma história do começo da minha carreira, tá? Só para a gente colocar alguns tópicos aqui. A gente fala de recebimento físico, fiscal, controle de estoque e tal. Eu era técnico de produto, cara, eu tô falando quando eu tinha 19 anos, tá? 18 anos. De uma autopeças, tá? Multinacional. Faz pouco tempo. Faz mais de 2 décadas aí, Pouco tá? tempo. Eu acho que o Lula saiu e voltou pro poder. De tão pouco tempo que faz. O Lula tinha quase 10 dedos naquela época. Vamos lá. E aí eu trabalhava como técnico de produto e eu tinha que fazer aquela parte PIPAP, FIMEA, de indústria automotiva, tá? O que eu tinha que fazer? Eu participava do do planejamento de uma nova peça, Sim. tá? Uhum. E aí eu tinha que fazer a amostra. O processo se chama na indústria automotiva APQP. 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 Isso. E eu tinha que fazer amostras. Meu papel lá era literalmente, eu tinha que fazer as amostras e levar para a montadora, seja Ford, Volks, Scania, enfim. Uhum. E eu tinha lá a minha agenda de amostra que eu tinha que fazer, tá? Só que daí tipo, tinha várias plantas e eu na minha cabeça na época eu não tinha visão que isso aqui tudo era estruturado, tá? Uhum. O que eu fazia? Eu pegava o carro da empresa, ia numa planta, colocava material no porta-mala, ia para outra planta, descarregava, conversava, fazia amizade com o operador da máquina, Uhum. certo? Colocava a minha peça, o cara gerava a minha peça, colocava no meu porta-mala, ia para outra planta e, cara, rapidão eu tinha todas as peças prontas. Uhum. Colocava no porta-mala. Daí, tipo, tinha que gerar. Aí que dava pau, cara. Porque tinha que gerar nota pra mandar pra montadora. E eu não tinha saldo de nada, né? Entendeu? Eu não fiz saída fiscal, saída física. Eu não. Na fábrica eu não alinhei com o PCP que eu ia para a máquina. Uhum. Certo? Eu fiz o caos. E aí eu fui fazendo, cara. Daí depois, acho que de uns 3, 4 meses, fazendo essa. Daí, tipo, tinha que gerar saldo. Eu fiz amizade com. Gerando esse carro. Gerando esse caos, só que eu tava achando que tava abafando, porque eu bati minhas metas, tá? Eu tava gerando um caos. E eu fiz amizade com um rapazinho lá, que era do PCP. E aí, quando tinha que gerar nota, ele gerava saldo pra mim. Porque eu não conseguia tirar nota, porque eu não tinha saldo no meu negócio. Né? O cara ia lá, metia Dava um saldo entrada pra mim. Dava um ganho de inventário, Uhum. Que só aumentava o que caos. só aumentava o meu caos. Um amigo meu lá, dava ganho de inventário e ia lá. Tal. Depois de 3 meses que eu tava lá, teve inventário, cara. Olha aí. Que até então não tinha perda a empresa, tá, cara? Tava bonitinho ali, né? Surprise. Daí depois, quando chegou 3 meses depois, cara, puta, teve reunião com gerência, reunião de diretoria, porque tava acontecendo alguma coisa que estavam perdendo os processos. Cara. Olha Até aqui. então eu tava achando que eu tava abafando, tá? Lógico, você estava entregando no prazo, super rápido, né? Cara, montaram um comitê pra descobrir o que tava acontecendo. Olha aí. Foi esse comitê e descobriu que eu tava causando tudo, cara. Entendeu? Só que até aí eu não tinha consciência de que eu tava fazendo uma merda tão grande. Eu tava sendo proativo na minha cabeça, Sim. tá? Excesso de proatividade. Excesso de proatividade é um risco. Então, o que é o ponto aqui? Todo movimento que você vai fazer físico, cara, a empresa tem que entrar com nota fiscal. Uhum. Entendeu? Entrou, aí, tipo, enfim, não vamos entrar em empresa que não tem nota fiscal, né? Vamos falar o certo. Só uma coisa para ajudar, é porque fica difícil a gente deixar passar. Seja, porque o pessoal confunde isso, seja amostra ou não, seja para fins de industrialização, ou seja para fins de testes, de amostra, você tem que seguir todo o processo físico e fiscal. Porque se você confundir isso, por exemplo, no questão fiscal, se você traz um item para uma amostra para fins de teste e tudo mais, depois você não pode aferir resultado em cima dessa peça, porque essa peça entrou com uma outra tributação, por exemplo.
Sim. Então isso é muito importante, o pessoal não percebe isso. Não, e tem essa parte, e você faz um caos no estoque, né? É. Você começa a baixa de estoque, da entrada em estoque, que não existe aquele estoque. Só que é um entendeu? extrato de conta corrente bancário, cara. É isso, é como se fosse. Boa. É como se, o que eu fiz aqui, fazer uma analogia para quem não conseguiu entender o racional. É como se eu fosse na sua conta corrente bancária, tá? Imagina que, sei lá, que você tem R$2.000 na sua conta corrente. E tem lá seu extrato. Entrada, saída, o quanto você gastou no McDonald's, o quanto você gastou no Burger King, tá lá. Linha a linha, o quanto você gastou. Eu fui direto no banco e tirei o dinheiro do seu banco, mas não apareceu no seu extrato. Exato. Entendeu? Eu fui lá, tirei lá R$200 da sua conta. Só que no seu banco fala que você está com 2.000. Uhum. Só que no físico lá, se alguém for auditar, hipoteticamente, eu sei que não é assim, tá? Mas se tivesse no banco um box lá, fala assim, ó, isso aqui é o dinheiro do Fernando, isso aqui é o dinheiro do Marcos. Se tivesse R$2.000 lá, se alguém fosse contar, não teria 2.000, teria 1.800, porque eu tirei 2.000 e não está no meu extrato. O extrato na empresa é esse monte de processo que a gente tem que fazer. Uhum. Entendeu? Se você não faz esse grupo de processos, isso não fica rastreado e você perde a mão nessa contabilidade. Tá? Isso. Então, aqui tem uma etapa só que a gente acaba muitas vezes negligenciando, que é o recebimento fiscal. Tá? O recebimento fiscal, vamos lá. Tem um caminhão que está chegando, ele já manda, quando gera a nota fiscal lá, a gente já manda o XML para você. Tá? Você já consegue importar esse XML, independente qual seja o seu sistema. Tá? Você já consegue receber isso daí. Você já consegue analisar. Quando eu falo nós é empresa, tá? Não é supply aqui, mas está hiper correlacionado com a gente. É a equipe fiscal que vai fazer isso. Ela vai analisar a nota fiscal do seu fornecedor, confrontando com o pedido e com a tributação correta lá. Tá? E ela vai dar um ok ou não ok. Só com essa informação é que você pode fazer o recebimento físico. Depois vamos falar aqui sobre, como é que fala? Bônus cego, inspeção de qualidade, qualidade total. Putz, tem um monte de coisa para falar no recebimento. Mas depois a gente vai fazer um aulão só sobre recebimento. E tem para destrinchar aí, vai longe. Vai longe. A ideia aqui é só ter uma visão. Fala assim, ó, recebimento físico tem tudo isso daqui. E aí, tipo, eu fiz muita coisa de recebimento. Tem fraudes gigantescas que a gente encontra no recebimento, entendeu? É uma etapa aqui muito crítica para o processo de estoque. Ok? Recebimento. Recebeu tudo, eu vou movimentar essa mercadoria sistemicamente e fisicamente para armazenagem. E aqui eu vou ter um WMS, por exemplo. Tá? Então, eu vou pegar essa mercadoria que ela entrou no meu estoque fisicamente e contabilmente. Ok? Quando eu falo contabilmente, estou pensando tanto na contabilidade, mas no seu sistema. Imagina que você tem um sistema lá que faz controle do seu estoque na empresa, tá? Então tá lá. Você recebeu 10 unidades. Ela tá nesse galpão aqui. Quando você faz essa movimentação, você faz física e sistêmica. Você pode ter crivos aqui de conferência na qualidade, enfim. E você vai armazenar isso no WMS. Então nós vamos ter depois também um aulão sobre WMS aqui. Ok? Aqui tem muita coisa para explicar sobre o WMS. A gente pode falar sobre layout, layoutização de WMS, manuseio, estocagem, cara, tanto a parte operacional quanto mais estratégica do WMS. Certo? Como implementar um WMS, boas práticas de implementação. Tem muita carne para falar sobre WMS aqui. Tá? Ainda sobre armazenagem, o que é interessante entender? Tem aqui também a curva de estoque. Certo? Ou ponto de reposição aí que a gente quer falar. Putz, o que tem aqui? A gente vai falar também sobre tudo isso daqui numa aula, um aulão que a gente vai fazer sobre estoque. Ansioso por essa. Aqui tem a curva ABC, certo? Uhum. Que pode ser ABC, ABCDE, putz. Pode ser XYZ, agora tem a XYZ também. Pode ser vai... por consumo, pode ser por... Isso. Isso é legal, tá? Que o Adilson trouxe. A curva ABC a gente pode fazer de diferentes formas. Entendeu? Você entendeu o contexto. Tem que entender o seu contexto.
tem a forma correta para cada contexto e para cada objetivo que você tem no final. do dia, a gente vai. A lei do 80-20 vai prevalecer. Né? Isso. Então, vamos fazer um aulão depois lá sobre armazenamento e tudo mais. Então, você armazenou isso daqui lá. E vamos imaginar no dia a dia, tá? Tem lá um galpão grande, você foi lá, armazenou isso daqui. Para armazenar, você usou aqui um racional de curva ABC, pensando até em layoutização disso, quantidade de estoque, ponto de reposição. Você vai ter que pensar em lead time de entrega de fornecedor. Certo? Toda essa parte. Boa. Pensou nisso aqui tudo. Daí imagina que você tem uma fábrica aqui, tá? Vamos imaginar aqui. Vai chegar ordem de produção para você. Você vai ter que separar isso daqui numa ordem de separação para mandar para a fábrica, tá? E aí você pode pegar tanto daqui, mas geralmente você vai fazer uma área que é como se fosse um Supermercado. Supermercado, é isso aí, Marquinho. Tá? O que é supermercado, Nadilson? Você gosta de explicar isso? Supermercado é uma área próxima do ponto de consumo, né? Próxima do ponto de uso. E normalmente isso facilita com que o processo. A gente acaba entrando no conceito do Lean Manufacturing. Isso. O conceito do Lean Manufacturing diz o seguinte, que existem alguns desperdícios. Um deles é movimentação, né, do profissional que faz, que fabrica, que transforma, que faz. Então, quanto mais próximo do ponto de uso, melhor para que você não tenha perdas e agregue cada vez mais valor. O supermercado tem que estar no ponto de uso. É análogo a nós mesmo quando vamos ao supermercado, né? Onde que tá, em que ponto que tá, só chegar, colocar no teu carrinho e tal. É a mesma situação. Então você tem um mini almoxarifado próximo do ponto de uso, porque às vezes fica muito difícil você fazer esse pull, né, esse sinal direto que a gente chama entre na posição, lá no almoxarifado, no endereço do almoxarifado, direto na bancada de fabricação. O supermercado vem justamente para fazer esse anteparo. E você cria uma rota, né? Você cria rotas internas para ficar reabastecendo isso. É aí que surge, quem já foi nas fábricas, vê aqueles carrinhos, né? Os trenzinhos, com o cara fazendo aquele sistema 2 caixas de Kanban, ó, tira a vazia, põe a cheia, né? É muito legal, é muito legal. Então, aqui o grande ponto aqui, tipo, acho que uma analogia boa aqui no que o Nadilson está falando, assim, imagina que você trabalhasse com aquelas pessoas, como se fosse um corner shop, que você faz compra online, tá? E aí você vai fazer uma compra online num atacadista. Se fosse um Giga, um Atacadão da vida, ou num Carrefour, mas num hipermercado. É gigante a quantidade de tempo que você gasta lá dentro para encontrar o seu produto. Tá? Então, putz, você tem que andar quantos corredores, o tamanho do corredor, para encontrar o salgadinho, para encontrar cerveja, para encontrar carne, entendeu? O seu caminho ali dentro é muito grande. Então a ideia aqui é quase que montar um mini mercado com o mesmo sortimento que você tem aqui em cima. Por quê? Para a pessoa que for pegar a mercadoria e entregar, ele tem que andar pouco. Então, se você for no mini mercado ali, num dia da vida ali, putz, pra você pegar um salgadinho é rápido, é tudo perto ali, entendeu? Como é análogo, né? A vida real. A vida real, né? Entendeu? Putz, vai num Carrefour gigante. Vai lá, putz, pega um salgadinho. Olha o tempo que você demora se locomovendo lá dentro. Cardio, né? É quase um cardio. É verdade. Entendeu? Agora, fala assim, puta, pega um supermercado dia. Cara, um mercadinho de bairro. Vai pegar o mesmo salgadinho. Putz, é 1/3, 1/4 do tempo que você demorou. Entendeu? Aqui o racional é o mesmo. Então, você vai ter uma área menor para você fazer isso. Isso aqui funciona muito bem quando você tem grandes empresas com grandes áreas, tá? Se for uma empresa muito de pequeno porte, de repente não precisa, porque o seu espaço físico ali para locomoção, de repente não é o tanto diferencial, tá? Então, esse é o racional, a gente vai aprofundar muito nisso aqui depois, mas é para vocês terem isso aqui em mente no primeiro momento, tá? E aí entra o layout nessa brincadeira, entra um monte de coisa, mas daqui é o espaço do supermercado. E a nossa separação, que a gente fala que é o picking no mercado, você vai ouvir falar muito de picking, você faz o picking do mercado. Você não faz o pick no seu estoque principal, tá? Você faz o pick no mercado. E aí tem estratégias diferentes de fazer o picking, tá? A gente vai fazer um aulão depois só sobre estratégias de picking, tá? Daí entra na parte de expedição, aqui, que aí você pode, enfim,
layoutar de forma diferente aqui a sua área de expedição, tá? De acordo com contratos que você tem com transportadora, enfim. Você pode ter aqui uma torre de controle, que está super em alta hoje em dia, certo? Uhum. Você pode ter sei lá, um GFE, gestão de frete de embarque, enfim, você pode ter sistemas diferentes aqui, que é um TMS como se fosse, para você fazer o gerenciamento desse embarque. Tá? Isso é importante falar, né, Fernando, que hoje em dia a logística tem uma série de soluções sistêmicas, tecnologia da informação aplicada à logística, né, como a torre de controle, como gestão de frotas, gestão de transporte, o Transportation Management System, né, o TMS. Tem muita coisa aí nesse processo. Eu acho que um dos principais motivos que tem tanto sistema é porque tem muito investimento, porque tem muito custo. Exato. Essas áreas que o Fernando apontou é onde tem o maior custo operacional. Tem muito custo operacional, tem um grau de precisão necessária, tem uma questão de celeridade, certo? Tá mexendo com tempo, né? Tá. E aí, tipo, vamos pensar, assim, no passado a gente pensava muito que isso daqui era operacional. E tem uma parte que é muito operacional. Só que com o passar do tempo, ela continua operacional, mas o impacto na estratégia organizacional é cada vez maior. Ela é operacional quando você consegue colocar inteligência suficiente nela para que ela trabalhe numa excelência operacional. Né? Para atingir excelência operacional na logística, você precisa de muita inteligência por trás disso. Você falou de curva, você falou de sistema, você falou de modelos. Como fazer isso acontecer como um relógio? Isso. Porque isso aí tem que funcionar como um relógio, senão vira um caos. E para quem está assistindo a gente aqui, pode ser que você trabalhe, de repente, num pedacinho do recebimento, num pedaço do armazém ou de um almoxarifado, entendeu? Que depois a gente vai falar os conceitos diferentes que tem aqui, de acordo com o local, que chama de almoxarifado, armazém, mas é tudo igual, tá? Da separação, da expedição, da gestão de transporte, enfim. Você trabalha lá numa caixinha, isso daqui. O que é interessante para você, tá? Se enxergar o todo, você entender como que a sua caixinha ali faz parte do todo. Quando você tem um problema lá, o porquê, onde nasceu esse problema? O problema não nasceu na sua mesa, entendeu? De repente veio errado aqui no recebimento físico fiscal e só estoura na sua mão aqui no estoque, entendeu? A gente vai falar sobre inventário aqui também, que é importante. Mas, e outra coisa, qual que é o seu impacto para os próximos elos? Entendeu? Como que o seu trabalho gera valor para os próximos elos. Quando você conseguir entender isso, porque é tudo um processo só, quase, que permeia, um macro processo só que permeia end-to-end de logística. E aqui dentro tem muitos processos e subprocessos, tá? Você conseguir entender o seu papel dentro desse macro processo, a sua capacidade de gerar valor e de persuadir as pessoas naturalmente aumentou. Por quê? Porque a sua tarefa agora não é simplesmente mais atender uma OP e uma ordem de separação. Opa, você entendeu que se você não atender corretamente isso daqui, se você for olhar, qual o custo do retrabalho disso? Entendeu? Se você mandar uma mercadoria errada para a fábrica, qual o custo de uma máquina parada? Então, o plano de ação que você gera aqui, se você for montar um plano de negócio, um plano de melhoria, o benefício que você tem não é aqui só, é na cadeia como um todo. E imaginar assim, por exemplo, você vai lá, entra num site e compra qualquer coisa. Você espera que chegue o que você comprou. E aí, seja um cliente interno, seja um cliente externo, imagina se toda essa logística não estiver bem orquestrada, você vai receber o produto errado. Imagina o caos, você pediu uma comida, você pediu um japonês e chegou um hambúrguer. Imagina, é a mesma sensação de quebra de expectativa, de problema que você vai ter de, não quero isso, né? Então é interessante. E como tudo, né? No supply chain tem uma questão muito clara que é o seguinte: por trás de tudo isso daí tem muito investimento. Então, para você montar um armazém, toda a estrutura metálica, os meios de movimentação, tudo isso, tecnologia. Se você pensar no investimento que um armazém, seja de
de matéria-prima, seja de produto acabado, o investimento que tem por trás disso. Isso. E se você não sincronizar de tal forma que você possa ter o retorno desse investimento, e como é que você tem o retorno desse investimento? Produtividade. Fazendo mais com o mesmo cenário que você fez o investimento. Então é importante ter isso em mente, que a gente acaba atribuindo involuntariamente que a logística é operacional. Ela não é única, exclusivamente operacional. Ela é um fator preponderante, é uma conexão preponderante no processo. Né? Se você utilizar bem os bens que foram investidos aí, o retorno para a empresa é fenomenal. Mas você precisa sincronizar essa atividade como um todo para que ela funcione como um relógio. E aí, acho que pegando esse gancho, Nadilson, E não é fácil. para quem tá ouvindo, tá? É fácil falar. Aí é um gancho de carreira, se a gente for pensar. Exato. Opa. Entendeu? Então, sei lá, independente da task que você está fazendo aqui dentro, da Sim. tarefa que você executa dentro de logística, tá? Você conseguir enxergar o todo, amarrar esses processos, tá? Na sua menor granularidade, for pensar ali, tá? Você vai conseguir entender o impacto que você gera na cadeia, Exato. entendeu? E como você mexe em cadeia, a sua exposição vai ficar maior. E tão Tá? importante é, né, Fernando e Marcos, que quantas empresas globais, a gente pode citar aqui 5 sem pensar, são especialistas nessa atividade e vendem isso hoje. Isso. Tem muita empresa hoje que optou por dizer o seguinte, olha, a logística não é o meu core, não é meu ponto principal, é uma, talvez até esteja uma fraqueza. Eu vou colocar isso na mão de quem conhece, de terceirizar quem isso aí, né? Você pode, exatamente. Isso. Quantas empresas globais hoje de Isso. gigantescas apresentam soluções prontas, adequadas, às vezes até customizadas para te atender, né? Tem centros de distribuição multiclientes, Isso. ou às vezes até dedicado, ou às vezes eles até entram dentro da tua empresa para fazer esse trabalho para você. Tem esses dois modelos, né? Tem os dois modelos. Inclusive lá nas cláusulas de contrato aparece lá, tem um acordo lá, curacidade de inventário 99, então assim, isso. tem gente especializada fazendo isso de tão importante que isso é. E tem empresa que se salvou por fazer muito bem logística. Então, indústria de cigarro tinha uma capilaridade logística extremamente alta, né? Chegava em toda a padaria de cada bairro. Então, isso é extrema complexidade dessa Isso. logística é grande. A última milha aqui. E como a mudança no mercado de cigarro se tornou uma empresa logística. Então a gente tem o cenário de que empresas que querem expandir trazem uma empresa extremamente especializada em logística e a gente tem empresas que desenvolvem tão bem que passa a vender o serviço logístico. Interessante isso. Muito bom. Muito bom. Então, acho que a ideia aqui no final é, a gente vai discutir em profundidade cada um desses elos, um pouquinho cada semana, tá? No final, aqui, sendo honesto com você, tá? Depois de alguns meses, você vai ter quase que um MBA aqui pronto, tá? Gratuitamente. E com a oportunidade de toda segunda-feira você tirar dúvidas e fazer quase que uma mentoria com a gente, como se fosse uma mini consultoria ali, colocando o seu case. Ok? É isso aí. Muito bom, excelente. Show. Primeira aula aí, Primeiro aulão. introdutória, E aí fantástica. vocês podem colocar, quem está assistindo aqui, coloca no comentário o que você achou dessa primeira aula e qual que é a sua... Se você atua aqui dentro, qual área que você atua e quais as dificuldades principais que você enxerga dentro do seu contexto corporativo e na sua carreira. Tá? Por que você não está crescendo na sua visão? Quais são os gaps ou as fraquezas que você enxerga na sua autoanálise de carreira do porquê que você não está crescendo aqui? Pergunta da moda, né? Quais são as dores? Quais são suas dores? Fechadíssimo? Fechou. Fechou. Muito bom. Senhores, grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. tarde, bom dia para quem estiver assistindo aí.